Olá, me chamo Carolina Oliveira, sou acadêmica de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Amapá e eu vou apresentar agora o 13º capítulo do livro Ambientalista Cético, que é o capítulo que fala sobre a questão da água. Aqui é o sumário da minha apresentação, eu vou abordar o capítulo do livro, os dados mais recentes sobre o assunto, análise de risco-benefício, meu posicionamento crítico e as referências. Bom, o Lomborg começa com a introdução falando que, segundo a Organização das Nações Unidas, a escassez de água constitui uma emergência total, em que o ciclo hidrológico do mundo parece ser incapaz de acompanhar a demanda das próximas décadas. E essa mesma lógica, ela é seguida pelo WWF, pela Population Report, pela revista Time, pelo Instituto US. Todos esses, eles afirmam a mesma coisa, que a água doce está ficando escassa, que esse é um dos maiores problemas mais críticos que a humanidade vai enfrentar e que, inclusive, o Instituto US, ele afirma que a escassez de água será para os anos 1990 o que o choque do petróleo foi para os anos de 1970, uma fonte muito grande de conflito. Porém, o Lomborg, o autor do livro, ele afirma que todas essas manchetes elas são enganadoras e o que ocorre na verdade são problemas regionais e logísticos com a água, mas que na verdade nós temos água sim suficiente para todo mundo. Ele faz uma apresentação básica da diferença de água salgada que existe no mundo com a diferença de água doce e qual a porcentagem de distribuição de água doce no mundo. Ele fala que 0,3 dessa água está em rios e lagos, 30% está contida em água subterrânea, 0,9 em outras e 69%, que é a maior parte, está em geleiras e cobertura permanente de neve. Ainda nesse tópico, o autor ele pega a quantidade total de precipitação e ele faz uma análise de acordo com o ciclo hidrológico. Ele tenta calcular a quantidade de água que infiltra, que escoa, que evapora, que transpira. E ele chega a um total de 5.700 litros de água para cada pessoa na Terra por dia. E para a gente ter uma comparação, o cidadão da União Europeia utiliza 566 litros por dia. E um norte-americano utiliza um pouco mais, 1.442. Mas ainda assim é uma quantidade menor do que a que ele conseguiu calcular, que é 5.700 litros de água por dia. Ou seja, ele quer afirmar que existe água para todo mundo. Os 3 problemas centrais. O primeiro deles é que a precipitação não está igualmente dividida através do globo. Ou seja, nem todos têm acesso igual aos recursos hídricos e que alguns países vão ter menos água acessível do que a média global ela indica. O segundo problema é que haverá cada vez mais pessoas na Terra. E como a gente sabe, os níveis de precipitação vão permanecer constantes. E como haverá mais pessoas, a tendência é que haja menos recursos disponíveis para cada pessoa. O terceiro problema é que muitos países recebem grande parte de seus recursos hídricos dos rios e que é compartilhado por 2 ou mais países. O que significa dizer que a questão da água ela é de uma perspectiva internacional. Se essa cooperação entre os países acabar, pode gerar um conflito internacional bem grande. O próximo tópico fala sobre falta de água. O autor ele diz que a precipitação ela realmente não está igualmente distribuída e que alguns países possuem muita água e outros possuem muito menos. A abordagem mais comum para se calcular esse índice é o denominado índice de tensão hídrica. Ele é composto por um hidrólogo bem conhecido e ele vai indicar pela quantidade de metros cúbicos de água ao ano por pessoa se essa pessoa sofre de escassez aguda, escassez crônica, estresse ou tensão hídrica, se ela está em um local com pouca tensão ou se há uma quantidade adequada. Segundo esse índice, em 2000, 15 países sofriam de escassez crônica de água, o que representava 3,7% da população mundial.
Porém, o autor, ele pega 3 países que estão nessa lista de 15 países, que é Kuwait, Líbia e Arábia Saudita. E ele afirma que apesar desses países estarem nessa lista de escassez crônica, eles não passam por grandes problemas porque eles investiram em dessalinização da água do mar. Ou seja, isso revela que a principal limitação dos nossos problemas não é o meio ambiente, sim a pobreza. Porque, como nos exemplos citados, mesmo eles não tendo disponibilidade hídrica, eles conseguiram gerir de uma maneira adequada, realizando a dessalinização da água do mar, e eles não sofrem com essa escassez crônica de água. Esse tópico, ele pergunta: a situação piorará no futuro? É um questionamento. Em 2000, como foi citado anteriormente, 3,7% da população sofria de tensão hídrica. A tendência é que para o ano de 2025, 8,6% da população sofra, e em 2050, 17,8% da população sofra com tensão hídrica. Só que o autor, ele afirma que, embora a população só venha a crescer e, consequentemente, venha a aumentar essa demanda por água, é muito provável que essa escassez possa ser solucionada. E ele apresenta a agricultura como uma das melhores oportunidades de melhoria de eficiência, porque hoje em dia os sistemas de irrigação, eles desperdiçam cerca de 60 a 80% de toda a água que é utilizada. E que, no caso de Israel, Índia, Jordânia e muitos outros locais, a partir do momento em que eles começaram a utilizar a irrigação gota a gota, foi reduzido basicamente o uso da água em 30% a 70%, sem implicar nos seus rendimentos. Ou seja, o autor, ele afirma que fazendo essa melhoria de eficiência e também em outras áreas, é possível que essa escassez seja solucionada mesmo com o aumento da população. Veremos o aumento dos conflitos. Bom, o autor, ele fala que, como é divulgado, quando a água se torna mais valiosa, as nações vão se conscientizar melhor, e que isso vai levar uma atenção para as questões da água. Mas isso não implica dizer que as guerras vão ocorrer em torno da água como giravam em torno do petróleo, como eu até citei no início dessa apresentação. Ele se baseia nessa informação de acordo com o autor do professor Aaron Wolf, que examinou um conjunto de dados sobre as crises internacionais no período de 1918 e 1994, sendo que das 412 crises analisadas desse período, apenas 7 tiveram água, ainda que com uma causa parcial, sendo que em 3 dessas nenhum tiro foi disparado, nenhuma delas foi violenta o suficiente para que seja causada uma guerra. Então, o autor, ele acha que essa questão de guerra pela água não tem muito sentido estratégico. Primeiro porque, tanto pelo histórico, quanto porque uma guerra custaria muito caro, principalmente quando comparado ao preço da dessalinização. E o autor afirma também que, quando é questão interesses em torno da água, os estados, eles geralmente cooperam, como em casos de centrais hidrelétricas, sempre entraram em consenso, tanto para a região a montante quanto a jusante, é sempre estudado para que todos os interesses sejam atendidos. Então ele fala que, embora a água venha se tornar mais valiosa, ele não acredita que vai haver mais conflitos em torno dela. Bom, como conclusão, o autor, ele acha que a questão da água, assim como de muitos outros problemas ambientais, eles vêm sendo tratados com muito alarde. Só que os dados, eles não respaldam essa visão de um problema tão monstruoso. E que a crise, como citado em Kuwait, ela não consiste na insuficiência de água para satisfazer as nossas necessidades. Ela resulta da má gestão dos nossos recursos hídricos, como eu citei em Kuwait. Eles não possuem água suficiente, porém eles têm uma gestão de recursos hídricos adequada, e por isso eles não sofrem com a escassez. E é esse o problema, a gestão de recursos hídricos.
E ele dá como solução fixação de preços adequados, substituição da agricultura por uma agricultura de gota a gota. Enfim, ele fala que com essa troca a gente vai ter mais alimentos, menos fome e um maior desenvolvimento ambiental. Bom, segundo as minhas pesquisas, os dados mais recentes, em comparado a 2000, que existiam 15 países sofrendo de escassez crônica, hoje, no último estudo de 2019, esse número tinha aumentado para 17, ou seja, 17 países estão sofrendo de escassez crônica, o que equivale a 2,6 bilhões de pessoas do mundo. Nessa tabela à direita, ele mostra aqui a lista de todos os países e vai de baixo para cima, a gente pode verificar os países que estão localizados com baixo estresse hídrico, o estresse hídrico de baixo a médio, de médio a alto, de alto estresse e de extremamente alto, que são esses 17 países que eu citei anteriormente. O Brasil é um país muito privilegiado, ele é o país com a maior reserva de água doce do mundo. E ele está localizado, por isso, na posição de 112 de 164 países, ou seja, ele possui baixo risco hídrico. Ainda assim, quando a gente olha para regiões do Brasil, a gente consegue perceber que as crises hídricas elas são realidade e que a população ela vem sofrendo com a questão da seca e principalmente no Nordeste. Porém, o estresse hídrico ele é apenas uma dimensão, como no caso dos países que estão em alto risco. Mesmo que eles tenham um alto risco, se eles tiverem uma gestão adequada, eles não vão ter problemas com a falta de água, né? Vão ter uma maior eficácia do abastecimento de água. A ONU ela afirma que o consumo da indústria irá quadruplicar até 2050 em relação ao ano 2000 e que a ameaça é de que até 2030 haja um déficit de 40% entre a procura e a disponibilidade de água. Bom, a análise de risco-benefício. O autor ele afirma que o uso de água saltou de 1.000 para quase 2.000 litros diários nos últimos 100 anos. Só que ele atribui esse aumento a principalmente o aumento de uso da água na agricultura, que o que faz com que nós nos alimentemos melhor. Ou seja, o autor ele fala que, embora o risco do uso da água seja da demanda da água está crescendo e tudo mais, seja grande, ele afirma que o benefício em torno disso, que é no caso a nossa alimentação, a geração de alimentos, a menor índice de fome no mundo, ele acha que o benefício supera esse risco. Bom, quanto ao meu posicionamento crítico, há as falas do autor que tratam essas questões da água como alarde, como ladainha, que ele não acha que esses dados não são respaldados. Eu já tenho um pouco de receio, porque os dados eles são muito claros, as tendências são inegavelmente negativas no setor da água. Houve muito o aumento do consumo, tanto o crescimento populacional quanto na indústria, da agricultura, e em muitos países, em muitas regiões, é possível perceber os impactos, como desaparecimento de rios e nascentes, escassez e até a poluição, a degradação dos nossos recursos hídricos, que agrava ainda mais a situação de escassez. Ou seja, essa parte de tratar como alarde a questão da água, eu discordo um pouco do autor. Porém, a parte que ele afirma que essa crise ela é resultado de uma gestão de recursos hídricos, aí é um consenso. Porque, de fato, como apresentado em alguns países que a disponibilidade hídrica é muito baixa, mas mesmo tendo técnicas adequadas e uma gestão eficiente, eles não sofrem com a escassez de água,
poderiam se tornar exemplos para que o manejo adequado e os usos sustentáveis dos recursos hídricos possam ser soluções. E assim como o aumento da eficiência na agricultura, na indústria e a dessalinização também como complemento. E é isto. Essas aqui são as minhas referências e essa foi a minha apresentação. Obrigada.